E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando. Assim como você, eu acredito, também estou aqui me preparando para a prova do Banco do Brasil. E nisso eu estava resolvendo algumas questões e acabei decidindo gravar algumas resoluções aqui para estar colocando aqui disponível, né? Para tentar ajudar alguém de uma forma aí, de alguma forma. E vou estar deixando aí disponível. Se você gostar e achar útil, gostar da explicação, que tire algum proveito disso. Então vamos lá. Espero que você consiga tirar, né, algum proveito. Então vamos lá, essa questão aí é uma questão bem interessante. Pelo padrão que eu vi dessas Gran Rio aí, sempre tem uma questão envolvendo logaritmo nas provas do Banco do Brasil, ou mesmo como foi aqui na prova do Barizu, acho que é Barizu, que é o Banco do Rio Grande do Sul, né? Então sempre tem esse padrão de ter uma questão de logaritmo. Então é algo importante, né? Você saber pelo menos das propriedades, tentar lembrar que certamente talvez tenha de novo. Se não tiver uma questão exclusivamente de logaritmo, talvez alguma que precise usar em algum ponto. Então vamos lá. O que ele fala aqui nessa questão? Dizer, um banco montou, primeiramente, né, eu gosto sempre de dar uma primeira lida e depois eu volto mapeando e marcando os principais pontos da nossa questão. Primeiramente, vamos lá, vamos ler. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico representado por A, sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por L igual a logaritmo de 10, ou logaritmo de A na base 10. Esse 10 ficou muito grande, mas ele é assim, nozinho embaixo, né, para ser base. Há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então vamos lá, né? Agora, primeiro, eu dei essa primeira leitura aí só para tentar ver mais ou menos a ideia da questão. Envolve logaritmo, nos deu ali uma função que depende de um logaritmo. Então a gente vai trabalhar com aquilo dali, né? E agora a gente vai mapear nossas informações. Primeiro de tudo, a gente tem aí, esse L vai ser o quê? Um índice. L vai ser um índice de desempenho. Eu tava. Só um minuto aqui, deixa eu só centralizar aqui de novo. Então esse L vai ser um índice de desempenho. L. Para um de seus serviços. O índice L se refere a um atributo numérico representado por A, sempre positivo por conta de o atributo A assumir valores muito altos. O índice L, montado pelo setor do banco, foi concebido por L igual a log de A na base 10. Então vamos lá, aqui é outra informação importante. Log de A na base 10. E aí ele continua. Agora, atenção nessa outra parte. É outra parte importante aqui. Ó. Há uma meta de que nos próximos 5 anos, então há uma meta aí para o índice de desempenho futuro, próximos 5 anos, o índice L aumente em aumente em duas unidades. Então a gente vai ter que o L aumente em 2 unidades. E ele continua. A meta, portanto, indica que esperado nos próximos anos o atributo A seja igual. O atributo A ao atributo A atual aumentado em 2 unidades, ao atributo A atual aumentado em 100 unidades, a 2 vezes o atributo A atual, 10 vezes o atributo A atual, 100 vezes o atributo A atual. Então, é uma questãozinha, não é tão complicada. Ela parece ser, mas não é. Você vai observar. É só realmente dominar e pelo menos lembrar das propriedades de logaritmo. Conforme você vai escrevendo, vai meio que facilitando na sua mente. Então eu vou colocar aqui o índice de desempenho L atual é igual ao que? Logaritmo de A na base 10. Então, pronto, esse é o nosso L atual. E aí passou 5 anos, eles têm um L futuro que vai ser igual o L atual mais
2 unidades. Ele fala ali no final da questão, né? Nos próximos 5 anos, eles esperam que a meta é que o índice L aumente em 2 unidades. E aí, aqui passou 5 anos. 5 anos. Nos próximos 5 anos. E aí, ó, vamos trazer isso para cá, essa informação para cá, e vamos manipular para ver o que vai aparecer. Então, L futuro, vou colocar aqui um F, para deixar isso expresso, vai ser igual ao quê? Qual é o L, o índice de desempenho atual? Log de A na base 10. Então, eu venho aqui e coloco log de A na base 10 mais 2. Então, passou 5 anos, esse índice aí, a meta é que aumente 2 unidades. Então, 2 unidades é 2, bastaria colocar 2. E aí, ó, vamos para um detalhe agora. Aqui que vai ser a ideia e a sacada da coisa. Ó, eu quero que você observe esse 2 aqui. Então, fique atento a esse 2 bem aqui. Vou destacar ele aqui e trazer aqui para o lado. Então, esse 2 é a mesma coisa de eu pegar 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1 é 2, não muda nada. Agora, vamos aqui para uma propriedade de logaritmo. Primeiro eu vou colocar aqui meio que uma definição de logaritmo, ó, log de b, qualquer número b na base a, vai ser igual a um número x, certo? Então vamos lá. Eu sei que essa aqui é uma informação. Quando eu tenho um logaritmo, por exemplo, de b na base a, se o b for igual a, esse logaritmo vai ser igual a 1, sempre. Se eu tiver logaritmo de 10 na base 10, log vai ser igual a 1. Logaritmo de 100 na base 100, log vai ser igual a 1. ln de e na base e. O ln já é o logaritmo na base e. ln de e vai estar na base e vai ser igual a 1. Logaritmo de 1000 na base 1000, igual a 1. Então sempre vai ser isso, logaritmo de qualquer número na base igual ao número do logaritmando, se, para ficar melhor expresso, se você encontrar um logaritmo onde esse número é igual a esse, vai ser igual a 1. Então, olha só. Quero que você observe isso. Se eu pego logaritmo de 10 na base 10, vai ser igual a x, certo? E a definição de logaritmo nos diz que logaritmo de b na base a é igual a x. Isso aqui vai ser equivalente a... Eu vou pegar o a elevado a x é igual a b. Então, a elevado a x igual a b. Eu vou procurar colocar esses dois números aqui, o a e o b, na mesma base. E aí, como eles vão estar na mesma base, eu vou poder igualar os expoentes. Então, eu chegaria numa situação que eu teria x igual a b. Então, vamos lá. A gente sabe a definição de logaritmo. Então, vamos encontrar quem é esse logaritmo de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é equivalente eu pegar a base elevada ao logaritmo ali, 10 elevado a x, é igual ao logaritmando. Então você está vendo ó, que eu tenho 10 elevado a x é igual a 10. Esse 10 aqui está elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10, por isso que eu deixei 10. Então você está vendo ó, que eu tenho dois números da mesma base iguais e tem expoentes ali. Então se esses dois números são iguais e estão na mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então x é igual a 1. Então, o logaritmo aí de 10 na base 10 vai ser igual a 1. Então, deixa eu colocar aqui a borracha para substituir bem aqui. Então, aqui vai ser igual a 1. Ok?
Então, ó, observe que eu encontrei esse detalhe aí. Eu sei que logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, eu posso pegar e trocar esse 1 aqui, que eu coloquei aqui, ó, esse número 1, eu posso trocar pela informação que a gente achou ali. Porque eu sei que 1 é igual ao logaritmo de 10 na base 10. Vou apagar aqui se, se, ó, essa observação que eu coloquei. Que eu vou colocar outra observação agora, é o seguinte. Então, eu vi ali, eu apaguei o que eu ia colocar, né? Mas dá para lembrar. Então, eu vi que 1 é a mesma coisa de logaritmo de 10 na base 10. Você pode voltar que você vai ver. Então, eu posso trocar esse 1 por essa informação que eu encontrei. Vezes logaritmo de 10 na base 10. Ok, né? Certo. Então, agora outra informação aqui para contextualizar o que eu vou fazer. O próximo passo que eu vou fazer aí. Então, outra é uma propriedade de logaritmo, por isso que eu estou dizendo. Você tem que dominar essas propriedades de logaritmo para você chegar na prova, você meio que bater o olho. Você vai treinar e na hora que você chegar na prova bater o olho, você vai imaginar, eu vou usar aqui isso, aquela propriedade e vai dar certo. E é isso que você vai fazer com treino, né? Você pode pegar lá as propriedades, não são muitas. Acho que no geral às vezes a gente pega e dá muita coisa, mas as propriedades de logaritmo não são muitas. Você consegue fazer exercício meio que lembrando delas. E aí, ó, quando eu tenho essa propriedade de logaritmo aqui, ó, se eu tenho log de um número b na base a e esse número b está elevado a x, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser a mesma coisa eu pegar esse logaritmo aqui, esse expoente aqui, ele vai vir lá para frente do nosso logaritmo. Então, isso aqui, log de b elevado a x na base a, vai ser igual x vezes log de b na base a, certo? Então, se eu tiver uma coisa dessa forma aí, log de b elevado a x, se eu tenho uma coisa dessa forma aqui, eu posso representar dessa forma. Ou se eu tenho dessa forma aqui, eu posso representar dessa forma também. É meio que uma ida e uma volta, né? Eu posso vir daqui para cá e eu posso vir daqui para cá. Ok? Então vamos lá. Eu só coloquei essa propriedade aqui para explicar o que eu vou fazer. Então, tá vendo que eu tenho 2 vezes logaritmo de 10 na base 10? É meio que como se fosse essa nossa forma aqui, ó. É essa nossa forma aqui. E aí eu vou voltar para essa forma primeira que eu coloquei. Então, deixa eu apagar. Então, voltando para aquela, voltando, dando o passo anterior, eu vou ter que o seguinte, que isso aqui, ó, essa parte aqui vai ser igual eu pegar log de 10 na base 10, esse 2 aqui volta para cima do 10. Então fica log de 10 ao quadrado vezes na base 10, certo? Então, 2 vezes 1 vai ser igual a log de 10 ao quadrado na base 10. Então, chego a essa 2 vezes 1 é igual log de 10 ao quadrado na base 10. Certo? Então, ó, eu achei isso, então eu vou poder substituir nesse termozinho aqui que eu fiz o quadrado em volta no 2, porque 2 é igual a 2 vezes 1, e eu encontrei que 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 1 é igual a log de 10 ao quadrado na base 10. Então eu posso trocar esse termo aqui por o que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Então, voltando lá para aquela parte ali da nossa conta. Eu vou apagar aqui para... Então,
gente vai ter que o índice de desempenho futuro, LF, vai ser igual log de A na base 10 mais log de 10 ao quadrado na base 10. Pronto. Agora só mais uma informação, para contextualizar de novo aqui o próximo passo que eu vou dar. Quando eu tenho logaritmo, eu vou colocar de outra cor. Quando eu tenho aqui logaritmo de B vezes C na base A, isso aqui vai ser igual logaritmo de B na base A mais logaritmo de C. Eita. Logaritmo de C na base A também. Ficou muito em cima. Então, a gente vai ter essa possibilidade, a gente vai ter essa propriedade também. Eu posso vir sair dessa forma e colocar dessa, ou eu posso voltar e colocar, eu posso voltar dessa forma aqui e colocar desse jeito. E é justamente isso que a gente vai fazer, ó. A gente está aqui nessa forma desenvolvida, a gente está aqui na forma desenvolvida, que é essa, e a gente vai voltar para essa forma. Então, quem seria o nosso log de B? Log de A na base 10. Quem seria o nosso log de C? Log de 10 ao quadrado na base 10. Então, esse nosso A aqui vai funcionar como se fosse o B. E esse nosso 10 ao quadrado aqui vai funcionar como o C. Então, eu vou voltar dessa forma, que é o que está aqui, para essa forma reduzida aqui. Então, eu vou apagar agora aqui para poder fazer isso. Estou apagando aqui, mas você pode voltar e verificar. Como fica gravado, não tem problema. Então agora eu tenho aqui usando essa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, logaritmo futuro, deixa eu colocar aqui na cor vermelha, logaritmo futuro vai ser igual log na base 10 de A vezes 10 ao quadrado. Eu tenho esse 10 ao quadrado aí, né? Agora eu posso desenvolver ele. 10 ao quadrado a gente sabe que é igual a 100. Então, logaritmo futuro vai ser igual log de 10, log de 10, igual, log na base 10, aliás, perdão. 10 ao quadrado não é 100, então eu posso vir aqui e colocar 100 vezes o A. Pronto. Então a gente chegou num ponto aí que eu não tenho mais o que fazer nada, eu não tenho mais o que manipular e nada. Então, como fazer mais nenhum recurso aí, recorrer a nada, nenhuma propriedade e mudar mais nada. Então a gente chegou nessa informação, que o logaritmo futuro vai ser o log de 100 vezes A na base 10. Então vamos lá, vamos olhar para as nossas alternativas e comparar aí o que a gente pode fazer. Então o que ele está dizendo aí? Na letra A. Na letra A, a meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual. Ele está dizendo que no índice de desempenho futuro, que foi esse que eu encontrei, ó, LF igual a log de 100 vezes A na base 10. O que aconteceu com A nesse índice de desempenho futuro? O que aconteceu com o nosso A comparado com o logaritmo atual, que é esse aqui? Esse é o A atual, o índice de desempenho atual, e esse aqui é o outro à direita, é o futuro. Então ele quer que a gente compare o que aconteceu com qual a previsão de acontecer com o índice A em relação a esse A do índice de desempenho atual. O que vai acontecer, né? O atributo A atual aumentado em 2 unidades. Aqui é o atributo A atual. Aqui é o atributo A
depois de 5 anos. Ele vai ter aumentado 2 unidades? Não, né? Que aumentar 2 unidades seria o quê? Eu pegar A mais 2. Então não é a forma que está aqui, ó. Não é A mais 2. Então o A não aumentou 2 unidades não. Então essa aqui está fora. Ele fala aqui, o atributo A atual tem aumentado 100 unidades. Ele aumentou 100 unidades? Você pode olhar, ah, ali tem 100. Então é 100 unidades. Não, ele não aumentou 100 unidades. Você pode ver. Aqui tem A, aqui tem 100A. Qual é a diferença desse para esse? Do atual para o futuro? O que teria acontecido? Seria da seguinte forma, né? A gente teria o A mais 99A para poder dar 100A. Então ele não teria aumentado 100 unidades, ele teria aumentado 99 unidades. Então também não pode ser a letra B. E aí ele fala, letra C, o atributo A atual é 2 vezes, o atributo A futuro é 2 vezes o atributo A atual? Não, aqui a gente tem 100 vezes A, não é 2 vezes. E aí a letra D, 10 vezes o atributo A atual? Não, aqui a gente não tem 10 vezes A, a gente tem 100 vezes A. E a letra C, 100 vezes o atributo A atual, que é o que a gente está vendo aqui, né? O atributo futuro seria 100 vezes o atributo A atual. Então a correta, letra E. Então, geralmente essa questão da sesgranrio quando envolve logaritmo, elas querem isso, né? Elas querem, a banca quer ver se você domina ou tem um mínimo conhecimento dessas propriedades para ver se você consegue manipular e chegar à resposta correta. Nas provas passadas, nessa, eu sempre, ou então quando eu estou resolvendo as questões, de vez em quando eu topo com a questão de logaritmo que a gente precisa usar as propriedades. Então, nesse vídeo é isso, nessa solução é isso. Espero que possa lhe ajudar, possa lhe esclarecer alguma dúvida. E logo mais eu trago novos vídeos. Então, valeu e obrigado.